por falar em CPI da Covid, convidamos aqui a nossa bancada, o deputado estadual Kelps Lima, que preside a CPI da Covid aqui na Assembleia. Já começamos aqui com esse assunto. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui à nossa bancada. Bom dia a todos que estão ouvindo a Jovem Pan. Deputado Kelps Lima, a gente acompanha o cenário em Brasília, né? A CPI caminhou, no final tivemos uma divergência, né? Acompanhamos os instantes finais. O senhor, o que aconteceu na CPI lá em Brasília, né? Presidente da Almara, o presidente Aziz não gostou de ver a antecipação do relatório. Quais são os cuidados que o senhor vem tomando para que a própria CPI aqui no Rio Grande do Norte também não enfrente problemas internos como esse que acabou modificando o relatório final? É não politizar a CPI. A CPI é um processo de investigação. E nenhum processo de investigação pode ser politizado, né? Ele tem que ter dados objetivos. Há uma diferença básica de alicerce da CPI do Senado para a nossa CPI. A CPI do Senado avalia a atuação e as decisões de gestão do presidente da República. A nossa avalia 12 processos de compra com suspeitas de improbidade e desvio de recursos. Estão pontuados. Estão pontuados, estão apontados. Ela não investiga meramente pessoas, ela investiga fatos que vão apontar as pessoas que tiveram culpa ou não. Então, quando você começa um processo de investigação focando em uma pessoa, não tem como ele dar certo. Nenhum processo de investigação, tecnicamente, e feito de forma séria, ele começa por pessoas, ele começa por fatos. Os fatos, como eles não são fenômenos na natureza, eles são feitos por pessoas, as ações são feitas por pessoas, ele termina chegando nos culpados. Então não tinha como essa CPI dar certo. Então o senhor enxerga aí que tivemos erros estruturais aí na montagem da CPI do Senado e pelo que o senhor acompanhou, relatório aí indiciando são 68 pessoas, né? Quase 70. Que vão desde o presidente da República, páginas. A empresas, a médicos, a profissionais, a todas essas pessoas que foram ouvidas nesse longo percurso, porque foi longo a CPI do Senado. Como é que o senhor avalia esse relatório final? O senhor já faz essa crítica de saída que não poderia dar certo? Eu não tenho como fazer crítica ao relatório porque eu não tive acesso. Virginia, você é uma jornalista muito experiente. Eu sou advogado, você é jornalista. Eu nunca lerei uma notícia com os seus olhos, porque seu olhar é técnico. Você, a hora que vai ler uma notícia, com toda a sua visão de jornalismo, experiência, eu sou do ramo, eu sou advogado, então eu fico olhando as questões técnicas. Claro que eu sou político também, como você tem uma visão política que milita na área há muito tempo. Então a CPI, eu não assisti todas as sessões, eu assisti muito pouco. Ela não cumpria as tecnicidades exigidas em uma audiência. Lei de abuso de autoridade ferida, humilhação a testemunhas, uma série de procedimentos. Eu estava essa semana assistindo e muito comovido com o depoimento das familiares das vítimas. Né? Você imaginou a gente fazendo isso aqui na Assembleia? Se eu proponho trazer as vítimas, o quanto de alvoroço político ia dar, dizer que estava tendo vitimização, dizer que era uma coisa apelativa, entendeu? Porque lá a CPI ela teve um viés político, ok, foi uma escolha lá. Aqui a gente não quer fazer assim, aqui a gente quer fazer uma CPI técnica, para que ao final a gente tente recuperar recursos, apresentar projetos de lei para melhorar a gestão do governo na área de controle na saúde, inocentar quem foi inocente. É muito importante você ter isso como princípio, você ter coragem de inocentar e indiciar quem tiver indícios de culpabilidade para enviar para o judiciário. Ponto. Mais do que isso é andar numa área muito perigosa. A gente está falando sobre politização, né? Quando a CPI da Assembleia foi instalada também, a gente ouviu aqui parlamentares que diziam que a de lá era política, não, a daqui era política, mas defendia a CPI que estava acontecendo lá. Como é que declaração, inclusive, que foi dada aqui na bancada pelo próprio hoje relator. E as duas CPIs tratam de assuntos semelhantes, que é o enfrentamento à pandemia de Covid, né? Dentro da comissão daqui, da Assembleia, como é que está também essa relação entre os parlamentares e essa questão da politização, que o senhor já disse que não é uma premissa da CPI daqui, né? Mas o senhor percebe que existe algum... Não, claro, é desconfortável para o governo estar tendo uma CPI, né? Está sendo investigado, já teve a operação da Polícia Federal, a secretária de Junta de Saúde foi afastada, outra secretária foi afastada, os aliados do governo do Consórcio Nordeste são investigados e com grave suspeita de desvio de dinheiro público, então claro que fica desconfortável para o governo, mas eu tenho uma relação muito boa com o deputado Francisco e com os demais deputados. E eu já disse publicamente e disse em várias reuniões administrativas internas,
Os deputados que quiserem fazer pronunciamento político sobre a CPI, eles devem fazer no horário da sessão da Assembleia. E no horário das sessões da CPI, quanto mais a gente ficar atento às perguntas e às respostas, a gente vai ter um melhor resultado. Eu tenho dito isso, às vezes a gente perde o controle. Porque quando um deputado faz um discurso político, é natural que o outro polo responda. É impossível o outro polo não responder, senão você não é político. Mas eu tenho feito apelos em todas as reuniões. Olha, não vamos fazer discursos políticos sobre a CPI aqui. Aqui a gente faz perguntas, ouve as respostas. E o clima é bom. Claro que não é um clima de amiguinhos. Ali não tem figurinhas. Não tem um grupo Ninguém de troca amiguinhos, figurinhas. Agora, uma curiosidade de repórter, deputado Kelps Lima. O secretário Cipriano Maia não foi convidado ainda, ou vai ser? Ele já foi, porque tecnicamente. Quando a gente imaginava o início de uma CPI, que ela iniciasse justamente ouvindo aquela pessoa que geriu toda a fase da pandemia, que foi o secretário Cipriano Maia. Ele está no governo desde o primeiro momento. Ele será ouvido. Mas por que ele não foi ouvido no início? Porque a gente não está avaliando a gestão dele na secretaria. A gente está avaliando os 12 processos. Mas os atos não passaram por ele? Deixa eu só concluir. Ok. A gente primeiro precisava ter acesso aos documentos, às testemunhas, algumas quebras de sigilo, porque agora nós temos perguntas para formular que não tínhamos no início. Então, o que é que ficou combinado entre todos os membros da CPI? Tínhamos a opção de chamar ele a cada contrato, ou chamá-lo só no final de todos os contratos, né? Porque a gente está tentando fazer, não consegue mais totalmente, mas temos conseguido a investigação ser por contrato. Então, ao final, ele deve passar uns 2 dias lá. Eu acho que vão ser... Vai fazer acampamento na CPI. Vão ser umas 2 sessões com o secretário. Então, é uma estratégia de deixá-lo por fim. Foi um método que todos os membros da CPI concordaram que era melhor ele estar lá. Gerenciar a Secretaria de Saúde não é brincadeira. Você imaginou? Nós teríamos que tirá-lo toda semana para passar uma tarde lá. Não existe só Covid para ser administrado. E aí a gente teria que tirar ele uma tarde. O secretário Cipriano, ele responde na CPI. Ele não vem na condição de testemunha, não. Ele vem na condição de investigado. Ele será na condição de investigado. Condição de investigado. O que leva ele nessa condição de investigado? Porque os atos que ele cometeu alguns têm claras evidências, e eu estou usando a palavra evidências, que eu tenho esse cuidado, de improbidade administrativa. Por exemplo? Por exemplo, ter pago o Consórcio Nordeste sem contrato assinado. Por exemplo... É porque alguns fatos a gente não pode dizer. Ter recebido material diferente do que o que estava no contrato. Entendeu? Tem uma série de atos do secretário de Saúde que tem indícios de improbidade, que ele tem todo o direito de se defender. Por que a gente não chama ele como testemunha? Porque ele precisa ter a oportunidade de ter as prerrogativas jurídicas de um investigado. Seria uma pegadinha eu chamá-lo como testemunha, aí ele é obrigado a dizer a verdade, eu sabendo que ele é investigado, entendeu? Muita gente questionou isso em relação a Carlos Gabas. A Carlos Gabas. Não tinha como chamá-lo como testemunha. Ele é investigado na STJ, ele é investigado na Polícia Federal e ele é investigado aqui. A gente deu a oportunidade dele ficar calado. Ele optou por ficar calado por uma estratégia do advogado dele. Cliente meu inocente, eu nunca mandei ficar calado, não. Mas no caso do secretário Cipriano Maia, ele não é ainda investigado em quais? Em todos. Em todos? Só o da publicidade, que não é ele, porque a contratação foi feita na Secretaria de Comunicação. Mas os outros, ele também está na condição de investigado? Todos. Na hora em que foi pago, deputado Kelps Lima, o valor dos respiradores sem empenho, né? No todo o processo a gente verifica isso. Está sempre presente na CPI. Não existia sequer o empenho para o repasse daqueles recursos. Esse crime de responsabilidade recai sobre ele ou de quem operou o contrato? Ele também. Ele também. O que é que acontece com o contrato com o Consórcio Nordeste? Tem 2 questões aí. As questões de improbidade administrativa. E para quem está ouvindo entender, improbidade administrativa é uma punição civil. Você não vai para a cadeia porque cometeu um ato de improbidade. Você pode ser condenado a perder o cargo, perder a função pública, ficar proibido de ser contratado pelo Estado, devolver o dinheiro, mas você não é preso por improbidade. Corrupção, fraude à licitação, você é preso. O contrato do Consórcio Nordeste tem os 2 casos. Tem as improbidades, que são várias, não tem empenho, pagou antes da assinatura do contrato, e tem a corrupção, porque o dinheiro foi roubado. Isso está mais do que evidenciado, tanto publicamente como documentalmente. Então,
E vou dizer porque isso tem que ser dito com muita responsabilidade. O secretário é investigado. Isso não quer dizer que ele é culpado. Há uma diferença significativa disso. E eu disse aqui no início que a gente também vai ter coragem de inocentar pessoas. Não sei se será ele. A situação dele é bem complicada. Não sei se é o caso dele. Mas ele vem como investigado, sim. Com relação aos resultados dessa CPI, né? O senhor falou aí que inocentar pessoas e tentar rever também recursos que foram pagos e não foram, enfim, os respiradores, no caso, que tem quase 5 milhões, é um dos contratos. O senhor acredita que essa possibilidade é concreta de, ao fim dessa CPI, esses recursos? Porque essa é a grande queixa, digamos assim, da nossa população. Cadê os respiradores? Não vieram e o dinheiro também não voltou. O senhor acredita que há essa possibilidade desse recurso ser devolvido? Integralmente é impossível. Por exemplo, o dono da empresa lá de Araraquara, que recebeu 24 milhões de reais, ele sacou o dinheiro da conta. Foi encontrado 200 mil na conta dele. Ele não tem nada. É um trambiqueiro de alta linha. Não recupera nunca. Recupera como? Se os agentes públicos que são investigados, achando prova contra eles, pegar os bens deles para devolver. Aí esse dinheiro pode ser devolvido. E se os bens ainda estiverem nos nomes dos respectivos? Mas se tivesse tido fraude, eles tiverem feito transferências e tal, eles... Conseguem chegar, né? Conseguem chegar. Então há uma esperança de devolução nesse caso? Na minha visão, só se pegar o patrimônio dos agentes públicos envolvidos. Se não pegar, não devolve, não. Carlos Gabas não veio à CPI, né? Veio à CPI, mas não falou na CPI, né? Não respondeu nem a primeira pergunta, que foi a qualificação dele, a função que ele exercia dentro do Consórcio Nordeste, mas declarou que o processo dos respiradores, né, a compra dos respiradores estava sendo investigada e que teria sido denunciada por eles assim que souberam de todo o processo de não entrega do que foi comprado. As declarações que ele deu pós-vinda a Natal, não falou na CPI, mas escolheu um espaço para dar as suas explicações. Convenceram, deputado? Não, eu tinha muitas perguntas para ele. Algumas delas serão respondidas com as quebras de sigilo dele, que ele já está tentando na justiça cancelar a quebra de sigilo. O advogado dele já está entrando em contato com a CPI para tentar pegar a documentação. Carlos Gabas, o nível de suspeita dele, em cima dele, é altíssimo. Me é espantoso a governadora do meu estado não pedir a demissão do Carlos Gabas. Do Consórcio Nordeste. Do Consórcio Nordeste, mas ela pode pedir a demissão dele. É espantoso, porque ela tem acesso à mesma documentação que eu tenho. Toda a documentação que eu tenho, com depoimentos, com tudo, e é estarrecedor. Não teria a mim. Se fosse publicizado, se saísse de manhã no noticiário o que a gente tem de documentação sigilosa, Carlos Gabas dava meio-dia no cargo. Ele só está ficando porque os governadores estão sendo coniventes. E nesse rol está a governadora do Rio Grande do Norte, está a governadora do Rio Grande do Norte. Consórcio Nordeste. Por quê? E aí vou lhe dizer, por que o Consórcio Nordeste denunciou o contrato? A explicação é muito clara quando você lê essa documentação. Eles arrecadaram 48,7 milhões de reais. Para comprar respirador. Para comprar. E os respiradores só iam custar 24. Que é justamente esses 24 de Paulo de Tarso, que é esse empresário lá da Araraquara. E onde estão os outros 24? Por isso que eu tenho dito. E essa informação não é sigilosa, tá? Se você pesquisar na internet, já tem várias matérias nesse sentido, por isso que eu estou dizendo. E aí era só 24. Na hora que deu errado a contratação, a casa caiu. Para todo mundo do Consórcio Nordeste, empresários, todo mundo. Como o Paulo de Tarso é um trambiqueiro profissional, para ele, tanto faz. Ele pegou o dinheiro e sacou. E depois fez delação. Usou benefício. E depois usou o benefício da delação para ferrar os agentes públicos. É aquela coisa que ladrão que rouba ladrão não merece perdão, né? Ele entregou todo mundo. Por que o Consórcio Nordeste correu para denunciar a Justiça da Bahia? Para o foro ficar na Bahia. Entendeu, Virgínia? Eles não queriam que a investigação saísse da Bahia, porque há um controle lá na Bahia. Decretaram sigilo até da ação de cobrança. Como é que uma ação civil de cobrança precisa ser sigilosa? Entendeu? Então, a denúncia só foi feita por causa disso, para que o governador da Bahia comandasse as ações na Polícia Civil, para ficar tudo na Bahia. Porque se isso sai do controle do governo da Bahia, caía governador da Bahia, caía Carlos Gabas, caía um monte de gente. Lá ainda caiu o secretário-chefe da Casa Civil.
A gente falava aqui, Virgínia, durante a semana sobre o desgaste político, né, da governadora a partir dessas denúncias, né, que estão sendo apresentadas da figura dela enquanto governadora, né? Você acredita que o desfecho dessa CPI pode enfraquecer de que forma ou não a imagem da governadora? Eu, como presidente da CPI, não devo fazer essa leitura política. Não é recomendável que eu faça essa leitura política porque ela contamina a minha posição como presidente, ainda mais a CPI não tendo terminado. Então, eu prefiro não fazer essa avaliação é da sociedade. Eu acho muito estranho a governadora não ter uma posição firme contra o governador da Bahia e contra Carlos Gabas, ela sabendo o que eu sei. Então, ela não deveria permanecer nem no Consórcio Nordeste, nem deixar esse cidadão na presidência. Deputado, o senhor acompanha como presidente da CPI todo o processo de investigação que está sendo feito no estado da Bahia sobre a compra dos respiradores, porque nesse momento o maior foco da CPI do Rio Grande do Norte está nesse processo de compra do Consórcio Nordeste. Isso vem sendo acompanhado também pelos membros da CPI? A gente não teve acesso a toda a documentação. Há uma documentação que a gente tem de espera de liberação, que é a do STJ, porque lá tem a delação. E a delação, ela tem um nível de detalhamento do esquema ainda mais amplo do que o que a gente tem. E a gente não conseguiu ainda. Estamos essa semana aguardando a resposta definitiva. E se a gente tiver acesso, a investigação muda de tamanho. Qual é a mira? Qual é o documento que está sendo aguardado? A delação em si. Por quê? Se eles fizeram a delação, e a gente não sabe nem se a delação foi homologada, é porque eles entregaram provas das acusações. Por exemplo, eu tenho depoimentos deles aqui. Tem alegações. Um depoimento é uma alegação. Né? Você está narrando um fato. A delação exige prova. Então, se eles trouxerem provas do que foi alegado, aí cai todo mundo. Isso pode acontecer essa semana? Pode? A gente pode ter acesso, mas a gente não vai poder divulgar. A gente não vai poder divulgar. São documentos sigilosos. Deputado Kelps Lima, a polêmica que se volta agora é sobre a possibilidade ou não legal da vinda do do prefeito de Araraquara ao Rio Grande do Norte para a CPI da Covid, né? O Edinho Silva. Já foi aprovada a convocação dele. Ontem o próprio procurador da Assembleia, aqui na bancada também do Jornal da Manhã, Sérgio Freire, disse que estava para emitir um parecer sobre a possibilidade de vinda dele ou não. Deixou claro que o parecer é um parecer, mas a decisão da CPI, vai prevalecer a decisão da CPI sobre a vinda dele ou não. É possível a CPI do Rio Grande do Norte convocar um prefeito de um município que tem um mandato popular? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque passou pela mão dele, passou por ele uma negociação envolvendo dinheiro do povo do Rio Grande do Norte. Então, se passou por ele e tem atos oficiais dele, foi publicado um extrato no Diário Oficial do Araraquara recebendo a doação da Rempquer. Então, ele tem que vir. Ele vem na condição de testemunha, ele não vem na condição de investigado. Essa é uma questão importante. Ele vem para esclarecer quem fez essa intermediação. Aonde surgiu? Essa empresa bateu na porta dele, meu nome é Rempquer, minha empresa funciona num apartamento, só fez uma venda na vida, vou lhe doar 4 milhões de reais. E ele aceitou, publicou no Diário Oficial, não procurou saber nada da empresa? Ou foi Carlos Gabas que ligou para ele? Porque quem pediu a dona da Rempquer foi Carlos Gabas, para doar 4 milhões de reais. Os mesmos 30 respiradores que vinham para cá, ele doou para Araraquara. E, coincidentemente, foi quase a cifra do que o Rio Grande do Norte repassou, né? Não foi a mesma, porque lá eles iam receber preço de custo. E o custo do respirador era 50 mil reais. E ele vendeu para o Rio Grande do Norte por 163 mil reais. Eu lembro que na época dessa contratação de respiradores, eu tive a oportunidade, inclusive, de ir ao SESI ali da Lagoa Nova, um dos braços da Fierne, que estava também num projeto interessante de produção, de fabricação de respiradores. Foi feita uma pesquisa no Brasil para quem oferecia um preço melhor para se comprar, já que o princípio do consórcio era unir forças, unir recursos e comprar mais barato? Não, a contratação foi totalmente direcionada para um esquema de corrupção. Pra você ter ideia, Virginia, essa empresa contratada, a Rempquer, porque são duas empresas. A Rempquer, que era uma mera intermediária para lavar o dinheiro da propina, que é da Cristiane Toledo, da Cristiane Tadeu, e a Biogel Energy, de Paulo de Tarso, que é quem em tese ia fabricar os respiradores. Cristiane recebeu, na sua primeira venda da vida dela, na empresa no apartamento, 48,7 milhões. Tentaram fazer uma contratação com a China, deu errado. E aí apareceu esse Paulo de Tarso, de Araraquara,
A gente precisa saber quem indicou esse Paulo de Tarso, porque coincidentemente é a mesma cidade de Edinho do PT, é a mesma cidade, por uma coincidência gigante, e o Paulo de Tarso simplesmente pegou o dinheiro e sumiu. Não houve pesquisa, ampla pesquisa, houve o contrário, houve um verdadeiro desastre de gestão. A minuta inicial do contrato tinha cláusulas de seguro. E o Consórcio Nordeste simplesmente retirou as cláusulas de seguro. Não é só incompetência de ter esquecido de botar as cláusulas de seguro. As cláusulas de seguro foram retiradas. Foi um ato covarde com o dinheiro do povo do Nordeste. Como é que você retira a cláusula de seguro de um contrato de 48 milhões de reais de um consórcio? Isso, assim, essa é uma coisa que não há explicação. Quer dizer, o seguro daria uma cobertura ao que aconteceu. O dinheiro já teria sido devolvido. Deputado, o senhor acredita que o consórcio Nordeste foi um erro? Foi. A gente precisa diferenciar a ferramenta com a mão de quem usa a ferramenta. Como ferramenta de gestão, o consórcio público é uma excelente ferramenta. Mas um martelo serve para colocar um quadro na parede e matar uma pessoa com marteladas na cabeça. O consórcio Nordeste foi uma martelada na cabeça dos estados nordestinos. Ele tem que ser desmanchado. Ou pelo menos esperar a troca dessa leva de governadores. Deputado, só para a gente encerrar, hoje vai ser lido o relatório, vou voltar para o iníciozinho da nossa conversa, o relatório da CPI da Covid no Senado, e acabou, o Senado chegou a circular a informação de que o senhor iria para a CPI do Senado e acabou não acontecendo a sua ida. O senhor recebeu um feedback, por que não foi? O relator da CPI é pai do governador de Alagoas. O governador de Alagoas participa do Consórcio Nordeste. Eu sabia que eles não iam pautar. Mas a nacionalização do problema levou a uma coleta de assinaturas de uma CPI específica sobre o Consórcio Nordeste no Senado e já coletaram as assinaturas necessárias. Então, o ato do senador Eduardo Girão, do Ceará, senador Marcos Rogério, essa movimentação deles foi muito importante, porque facilitou a coleta da assinatura. E essa investigação ela tem que ser federal. A presença mais importante na CPI federal não é a minha. A presença mais importante são dos empresários, de Carlos Gabas, do Procurador-Geral da Bahia, de uma série de pessoas, servidores do Consórcio Nordeste. Essas pessoas têm que ser chamadas lá. A minha presença não é mais importante. O que eu vou relatar lá são documentos que o Senado terá acesso a muito mais documentos do que eu. Né? Mas a nacionalização do problema foi muito importante, porque é um órgão interfederativo, são 9 estados, tem um braço do esquema em São Paulo. Como é que um estado só vai investigar isso tudo? Você vê que a gente está discutindo aqui competência de chamar prefeito. Tem que ser no Congresso Nacional. Só para a gente encerrar, Jussara, é a minha última. É a sua... Não, ela olha para mim, eu estou olhando aqui para o relógio. É possível a governadora Fátima Bezerra vir a ser convidada pela CPI da Covid, sim ou não? Se a gente avaliar que tem algum ato dela que necessite ser esclarecido, a gente pode fazer. Mas nós não temos intenção de estar constrangendo a governadora, constrangendo a gestão. Eu sou claramente um político de oposição ao governo. Eu discordo administrativamente e politicamente de forma integral da governadora. Mas eu não preciso constrangê-la, não preciso estar usando a CPI como arma de política para constrangê-la. Ela tem atos dela que ela terá que responder durante a CPI. E aí a gente vai avaliar se esses atos necessitam que ela seja ouvida ou não. Eu fiz essa pergunta também porque a CPI chegou a convidar o governador da Bahia para ser ouvido. E aí a própria Justiça disse que não cabia a vinda dele à CPI. Não. Aqui no Rio Grande do Norte a Justiça não falou. Há um parecer da Assembleia. Eu vou chamar o governador da Bahia, sim. Mas eu não vou chamar ele na qualidade de governador da Bahia. Eu vou chamá-lo na qualidade de gestor de dinheiro do povo do Rio Grande do Norte como presidente do Consórcio Nordeste. Eu estou só aguardando a investigação da STJ. Quem acha que ele não vai ser chamado está redondamente enganado. Se ele vai conseguir na Justiça não vir, é outra coisa. Mas que ele vai ser chamado, ele vai. Vamos acompanhar, então. Deputado Kelps Lima, muito obrigada pela gentileza de vir aqui conversar conosco. A gente deseja um bom trabalho e até a próxima oportunidade. Quem vai ser ouvido hoje, só pra gente... Hoje é uma cariação. Sim, Virginia, deixa a oportunidade. Amanhã não vai ter sessão da CPI da Covid.
eram 3 servidores do Consórcio Nordeste que pediram adiamento. Né? E aí a gente, para não dizer que não está dando, a gente adiou para a semana que vem. E hoje, Gilsandra, que é uma servidora que foi afastada da saúde, também seria hoje, foi adiado para a semana que vem. Então, hoje nós teremos a cariação do empresário com o servidor, ambos investigados. Esse, inclusive, foi o primeiro servidor que nós convertemos de testemunha para investigado. Acho que foi o único servidor. Os demais foram todos como testemunha, todos como né? testemunhas. Mas esse, justamente porque os atos que ele assinou e o depoimento dele é o contrário do depoimento do empresário e os documentos que o empresário apresentou. Então, hoje nós temos uma cariação. É a primeira, então, né? É a primeira cariação. Amanhã nós vamos ter uma investigação, uma reunião administrativa interna, mas a CPI, ela não vai ter sessão amanhã, porque os 3 servidores do Consórcio Nordeste pediram para adiar por uma semana e a gente teve que conceder, porque tecnicamente o pedido deles está correto e a gente não quer deixar nenhuma brecha. Perfeito, vamos acompanhar. Muito obrigada, deputado. Tenha um excelente dia. Agora são 8